Você acredita que algumas histórias da ditadura brasileira ainda escondem detalhes incríveis de surpreender até quem já estudou bastante esse período? Ao longo dos anos, muitos relatos vieram à tona sobre prisões, interrogatórios e centros de repressão espalhados pelo país. Porém, algumas histórias encontradas de um passado macabro são menos conhecidas e demoraram muito tempo para serem reveladas. Entre esses episódios, existe um que chama a atenção por parecer quase inacreditável: o uso de répteis vivos como um instrumento de intimidação dentro de centros de interrogatório. A ideia pode soar como algo saído de um filme ou de um livro de suspense, mas relatos reunidos por pesquisadores e depoimentos feitos anos depois indicam que, em determinados momentos, o medo provocado por animais foi explorado como parte de uma pressão psicológica sobre os prisioneiros políticos. Imagine estar em um ambiente fechado, já tomado pelo medo do desconhecido, sem saber o que vai acontecer a seguir e de repente perceber que ali também estão criaturas capazes de despertar um pavor instintivo no ser humano. Para muitas pessoas, esse tipo de situação seria suficiente para provocar um estado extremo de ansiedade. Para entender como algo assim poderia acontecer, é preciso voltar ao contexto do Brasil durante o período da ditadura militar. Após o golpe de 1964, o país passou a ser governado por um regime autoritário que criou estruturas externas para investigar e interrogar pessoas, considerando os opositores do governo. Diversos órgãos de inteligência foram criados com o objetivo de monitorar atividades políticas e combater grupos visíveis como ameaças ao regime. Entre esses órgãos estavam estruturas ligadas ao sistema conhecido como DOI-CODI, que reúne centros de informações e operações espalhadas por diferentes regiões do país. No Rio de Janeiro, um dos ambientes associados a esse sistema era o Pelotão de Investigações Criminais do Primeiro Exército. Segundo relatos reunidos ao longo dos anos, esse local ficou conhecido por abrigar interrogatórios prolongados sob forte pressão física e psicológica. Alguns métodos utilizados nesses interrogatórios acabaram se tornando amplamente conhecidos em estudos históricos e depoimentos de sobreviventes. Porém, além dessas práticas já registradas, surgiram histórias sobre algo ainda mais incomum. Durante muito tempo, essas histórias foram tratadas como rumores, justamente por parecerem difíceis de acreditar. Segundo depoimentos divulgados posteriormente, a origem dessa ideia teria surgido durante operações militares realizadas na região amazônica. No final da década de 1960 e início dos anos 70, forças militares envolveram-se em campanhas contra grupos guerrilheiros que atuavam na região do Araguaia. Essas operações foram militares, em contato direto com a floresta e com a fauna típica da Amazônia. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de utilizar animais que provocassem medo imediatamente nas pessoas. A lógica por trás disso era simples. Certos animais despertam reações instintivas no ser humano. Répteis como cobras ou jacarés, por exemplo, podem causar pânico mesmo quando não representam um perigo imediato. De acordo com depoimentos que vieram a público anos depois, um dos militares associados a essa história foi o tenente-coronel Paulo Malhães. Durante o período de repressão, ele foi conhecido por um apelido usado dentro do próprio sistema de segurança: Doutor Paulo. Em relatos feitos décadas depois, Malhães apresentou episódios envolvendo a presença de animais trazidos da região do Araguaia para o Rio de Janeiro. Segundo esse depoimento, 5 filhotes de jacaré e uma jiboia adulta foram transportados para serem usados como instrumento de intimidação e tortura psicológica durante os interrogatórios. Esses animais, que originalmente pertenciam ao ambiente natural da floresta amazônica, acabaram sendo levados para dentro de instalações ligadas ao sistema de repressão. Nossos relatos de sobreviventes parecem peculiares de momentos em que os répteis eram aproximados dos prisioneiros durante as sessões de interrogatório. Em alguns casos, os animais eram inicialmente amarrados por cordas, apenas para aumentar o clima de tensão. Em outros relatos, eles eram soltos no ambiente onde os prisioneiros estavam, criando uma situação de medo extremo.
Mesmo quando não houve um ataque direto, a simples presença desses animais em um espaço fechado já era suficiente para provocar pânico em muitas pessoas. O medo das cobras ou jacarés está profundamente ligado aos instintos de sobrevivência presentes no comportamento humano. Ao longo da evolução, reconhecer a rapidez da presença de um predador poderia significar a diferença entre viver ou morrer. Por isso, o cérebro humano tende a reagir de forma intensa quando identifica criaturas associadas ao perigo. Quando esse medo aparece em uma situação de confinamento e vulnerabilidade, ele se torna ainda mais poderoso. Para uma pessoa presa, sem controle sobre o ambiente e já sob forte pressão psicológica, a presença de um animal considerado ameaçador poderia amplificar o desespero. Essas histórias também aparecem associadas a outro local que ficou marcado na memória histórica da repressão política no Brasil, um imóvel localizado na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O lugar ficou conhecido posteriormente como a Casa da Morte. Por fora, a construção parecia apenas uma residência comum situada em uma rua tranquila da cidade. Nada indicava que ali funcionava um centro clandestino de interrogatório ligado ao sistema de informações do Exército. No entanto, depoimentos de sobreviventes relatam que o local foi usado para interrogatórios prolongados em segredo. Os répteis foram utilizados na primeira metade da década de 70, auge da repressão política no país, os famosos Anos de Chumbo. Relatos apontam que saiu vivo apenas um dos mais de 20 presos políticos interrogados no prédio. Isso fez com que o local passasse a ser lembrado como um dos símbolos mais sombrios da repressão política naquele período. Ao longo das décadas seguintes, ao fim da ditadura, pesquisadores, jornalistas e historiadores reuniram documentos e depoimentos para reconstruir o que aconteceu nesses centros de interrogatório. Muitas histórias surgiram nesse processo de investigação histórica. Entre esses relatos também ocorreram as histórias envolvendo os répteis, usados como forma de intimidação psicológica. Para muitos estudiosos, esse episódio mostra até que ponto o medo pode ser explorado em situações de poder absoluto. Em ambientes onde não existe fiscalização externa e onde decisões são tomadas em segredos, práticas que normalmente seriam impensáveis podem acabar acontecendo. O isolamento dessas estruturas, combinado com o clima de confronto político da época, criou condições em que certos limites éticos foram ultrapassados. Hoje, ao olhar para essas histórias com o distanciamento do tempo, muitos pesquisadores destacam a importância de compreender esse período da história brasileira, não apenas para registrar acontecimentos difíceis, mas também para refletir sobre os perigos de um poder exercido sem limites e sem transparência. Alguns relatos descrevem cenas nas quais os prisioneiros eram deitados nus no chão, enquanto Paulo Malhães arrastava o jacaré amarrado sobre os prisioneiros. Depois, ele soltava as amarras do réptil e permitia que o animal caminhasse em cima deles e até os mordessem, desde que houvesse possibilidade de controle para evitar o óbito súbito. A história envolvendo esses jacarés e a jiboia nos centros de interrogatório pode parecer inacreditável à primeira vista. No entanto, ela revela como o medo psicológico pode ser usado como ferramenta de controle quando colocado nas mãos erradas. Histórias como essa continuam sendo estudadas e debatidas justamente para que nunca sejam esquecidas. Afinal, compreender o que aconteceu em períodos difíceis da história é uma forma de garantir que situações semelhantes não voltem a se repetir. Então é isso, galera. Se você gostou dessa história e ela te surpreendeu ou te fez refletir sobre esse período brasileiro, deixe sua opinião nos comentários. Também deixe o seu like se você gostou do vídeo e inscreva-se se não for inscrito.